Olá, alunos! Bom, dando continuidade às aulas de Direito Internacional Privado, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre questão prévia. Questão prévia nada mais é do que a necessidade de reconhecimento, declaração, decisão acerca de uma questão que antecede ao conflito principal. Então, a gente tem que reconhecer primeiramente algo, um direito, algo inerente ao próprio sujeito, aos seus próprios bens, ou a própria relação, para depois poder continuar ou decidir acerca de algo que está sendo realmente suscitado. Para falar um pouco disso, eu trouxe para vocês um exemplo que está ali no primeiro slide, falando sobre questão prévia. Traz uma história de dois italianos que casaram no Brasil, eles eram domiciliados no Brasil, tá? É uma suposição. Eles casam-se e se estabelecem no primeiro domicílio conjugal aqui. Então, a gente já sabe das regras para isso, né? Nós sabemos que no Brasil, quando o casamento acontece aqui, rege-se pelo domicílio do casal. Mais tarde, o casal se transfere para a Itália, onde fixa novo domicílio e onde o cônjuge varão vem a falecer, deixando bens no Brasil. Mais um elemento de conexão aí. Nós verificamos o objeto de conexão, que é o bem, e o elemento de conexão, que é o lugar desse bem. Então, já sabemos que se tiver alguma coisa que envolva o conhecimento, né, da situação, o processamento deve ser aqui no Brasil. Aqui se processa o inventário, conforme o artigo 8º da LINDB, devendo reger-se a sucessão pela lei italiana, onde o decujus estava domiciliado. Outra regrinha do artigo 10 da LINDB. Então, veja só, o matrimônio foi contraído no Brasil, o primeiro domicílio foi no Brasil, mas depois eles foram domiciliados na Itália, nacionalidade italiana. Deixaram bens no Brasil e ele faleceu na Itália. Então, aqui nós temos vários objetos de conexão e diferentes elementos de conexão. Pois bem, durante o processamento do inventário, que tem que ser aqui no Brasil, mas aplicando a legislação italiana, porque o decujus morreu na Itália, surgiu uma questão relativa à validade do casamento. E isso era importante? Isso era importante porque, pela legislação italiana que estava sendo aplicada aqui no Brasil, interferia o direito dos herdeiros se era válido ou não o casamento. Nesta hipótese, foi verificado que havia um impedimento matrimonial conforme a legislação brasileira. Um impedimento no sentido de que uma suposição bem assim maluca, né? Mas o cônjuge sobrevivente condenado por homicídio contra o seu consorte. Isso está lá no artigo 1521, 7º do Código Civil. Então, constata-se igualmente que, de acordo com o direito brasileiro, apesar do casamento ser nulo, os filhos têm direitos plenos à sucessão. Aqui no Brasil isso não interfere, mas na legislação italiana, sim. Na legislação italiana, a validade do casamento interfere no direito sucessório. E aí a pergunta é: quem decide sobre isso? Quem decide sobre a questão prévia que diz respeito ao herdeiro? Tá? Então, essa é a discussão que a gente vai trazer, essa indagação que inicia a nossa aula de hoje. O direito internacional privado brasileiro, como dito, determina a aplicação da lei italiana para reger a sucessão, em vista do último domicílio do decujus ter sido na Itália. Portanto, antes de seguir com o inventário, é preciso decidir sobre a validade do casamento ou direito dos filhos da herança, que é a questão prévia. E qual a lei, italiana ou brasileira? Vamos lá. Bom, a gente já sabe que a questão prévia trata-se, portanto, de algo incidental e condicionante para poder, sim, dar uma solução ao conflito principal. Então, a questão prévia, ela vai servir como algo a ser solucionado em causas que têm conexão internacional. É a hipótese em que uma questão submetida a juízo depende para sua solução de se julgar outra questão
que lhe seja preliminar. Devendo-se, então, saber qual direito conflitual decidirá sobre a lei aplicável para esta questão, geralmente denominada como questão prévia. Pois bem, a gente não tem lá muitas disposições acerca disso. Temos dúvidas, inclusive, sobre qual será aplicada. Para que se fale em questão prévia, há algumas condições que foram colocadas pela doutrina. Veja só, as regras de conexão do foro indicam a aplicação de determinado direito estrangeiro para a questão principal. Então, a gente vai ter uma certa divergência entre quem julga a questão principal e quem julga a questão prévia, tá? Na verdade, não é nem tanto dúvida de quem vai julgar a principal. A gente tem estabelecido quem vai julgar a questão principal, tem estabelecido a legislação que vai ser aplicada na questão principal, mas temos dúvidas que, a partir do caráter incidental, se nós aplicamos a legislação do país estrangeiro ou se a gente aplica a legislação do foro onde está sendo julgado. Surge uma questão prévia de cuja solução depende a questão principal. E, segundo o direito internacional privado do foro, esta questão prévia deve ser julgada pelo direito de outra jurisdição, que não aquela indicada para a questão principal. Então, nós vamos ter um acontecimento de uma questão prévia de natureza processual, porque conforme os elementos que estabelece a competência, nós temos a competência do outro estado para julgar aquela questão preliminar. Ou a indicação do direito internacional privado do foro relativo à lei aplicável à questão prévia é diferente do direito internacional privado que vai ser aplicado para a questão prévia. Então, ou a gente tem divergência sobre onde vai ser processado por conta das competências, ou se tem dúvidas, e essa é a principal questão, quanto ao direito que vai ser aplicável para aquela questão prévia. Quando há uma divergência diante de diferentes elementos de conexão sobre qual se aplica na questão principal e qual se aplica na questão prévia. Quando existe coincidência, aí tudo fica mais fácil, a gente não tem conflito de leis. Quando coincidentemente a questão prévia tem que ser decidida pelo mesmo julgador e pela mesma legislação da questão principal e não há dúvidas quanto a isso, nós nem discutimos tal qual como conflito de normas, como conflito de leis. Então, um exemplo para que a gente possa observar que esse instituto tem que ser invocado. Em alguns casos, se o magistrado tiver dúvidas com a nacionalidade, ele deve decidir sobre ela antes da decisão de mérito, principalmente naqueles casos em que a nacionalidade é elemento de conexão. Se houver dúvidas quanto à condição de herdeiro, segundo o direito aplicável ao sujeito. Também tem que ver, esse herdeiro ele tem direito, segundo as normas do Uruguai, segundo as normas da França, segundo as normas italianas. Então, por mais que esteja sendo julgado o inventário aqui no Brasil, a condição de herdeiro domiciliado em outro local vai ser aplicável a análise do seu direito na herança. Certo? Então, a questão prévia, ela pressupõe conflito quando a questão principal tem uma competência e uma legislação já definida, mas a questão prévia deverá ser através da análise de outra legislação e, às vezes, até com competência de outro país. Pois bem, e a pergunta que fica é o seguinte: se nós temos uma questão principal e esse é o nosso foco, quem que deve julgar a questão prévia? Juiz que aprecia a questão principal, ela deve aplicar o mesmo direito da questão prévia? Se eu estou decidindo sobre algo, um inventário que está julgando-se através da legislação italiana, certo? Porque o de cujos morreu na Itália. A questão prévia, que é a condição de herdeiro, será que eu tenho que julgar também conforme a italiana, independente de onde ele esteja, independente dos elementos de conexão que lhes são aplicáveis? Ou não precisa a questão prévia ser decidida nos termos do mesmo direito do principal? Essa é a dúvida e é onde surgem os maiores conflitos.
Nós temos, para tanto, uma convenção interamericana sobre normas gerais de direito internacional privado, que foi absorvido pelo nosso ordenamento através do decreto 1979 de 96 em seu artigo 8º, que diz o seguinte: as questões prévias, preliminares ou incidentes que surgem em decorrência de uma questão principal não devem necessariamente ser resolvidas de acordo com a lei que regula esta última. Esclareceu alguma coisa? Ao dizer que não necessariamente precisa ser julgado conforme a mesma legislação, ajudou muito? Não, né? Por que não? Porque ainda fica a dúvida. Afinal de contas, o julgador vai ter que julgar a questão prévia com a mesma legislação da questão principal? A gente já sabe que necessariamente não, mas e aí? Quando é que ele deve agir de uma forma e como ele deve agir de outra? Então, isso sempre fica nessa instabilidade de definição. Então, o dispositivo, ele apenas deu liberdade ao juiz para resolver a questão prévia, tanto em conformidade com o direito internacional privado do foro, né, da onde está se processando, de acordo com o direito internacional privado do ordenamento jurídico. Né? Então, é importante a gente perceber que essa indefinição, ela faz competir aos tribunais que eles criem jurisprudências, que eles vejam cada caso e tentem padronizar alguns julgados, mas de forma alguma está contribuindo de uma forma mais objetiva. No entanto, nós temos no artigo 10 da LINDB algumas questões que são importantes para a gente perceber essa análise da questão prévia. Pelo menos nesse aspecto nós temos alguma definição. Porque veja só, no caput do artigo 10, nós temos a expressa menção de que o inventário ele levará em conta a legislação do último domicílio do decujus, onde ele faleceu, onde ele estava, certo? E lá no parágrafo 2º do artigo 10 da LINDB, vai determinar que, para definir o direito do herdeiro, se utilizará da legislação do país onde ele se encontra. Nós já falamos disso numa outra aula, mas só para que vocês percebam. Um inventário que tramita no Brasil porque os bens estão no Brasil. De um italiano porque ele faleceu na Itália. Mas um herdeiro que mora no Uruguai. Como que a gente define tudo isso? O processamento, a competência será aqui do Brasil, inclusive é uma competência absoluta. Lembre que quando os bens estão aqui, a competência é absoluta do nosso país para processar. Contudo, para a partilha, para a sucessão ser observado nos termos da legislação italiana, porque lá, pelo elemento de conexão do artigo 10, é a legislação de lá que se aplica aqui. Mas nós temos uma questão prévia. Nós precisamos observar se determinado herdeiro que é domiciliado no Uruguai, ele realmente tem esse direito. Por várias variedades de hipóteses, né? Às vezes a gente tem questões de ainda haver distinção entre legítimos naturais ou não, entre herdeiros que de repente tenham tido algum tipo de conflito pessoal com o decujus, né? Nós temos casos aqui no Brasil, inclusive, nesse aspecto. Então, o julgamento quanto ao direito do herdeiro é uma questão prévia. E esta questão prévia, expressamente pelo artigo 10, parágrafo 2º, não vai ter aplicação da mesma legislação para a questão principal que é o inventário. Vai se aplicar na questão prévia a outra legislação. Então, essa é um dos casos aqui no nosso ordenamento que está definido. Veja, trata-se de uma solução dúplice do legislador brasileiro que formulou duas regras de conexão. Primeiro, a lei do domicílio do defunto para reger a sucessão e B, a lei do domicílio do herdeiro para reger o seu parentesco com o falecido. Portanto, fora o artigo 10 que trouxe
expressão, essa clareza sobre qual a legislação aplicar, nos demais casos nós não temos. Fato é o seguinte: existe sim casos em que a questão prévia deve ser decidida e melhor análise deve ser feita pelo legislador sobre se esta questão prévia deve aplicar a legislação do país onde está instalados os elementos de conexão diferenciados, ou se deve ser aplicado a igual legislação da questão principal. A única coisa que temos definida é que existe liberdade para escolher entre um ou outro. E aí tem-se que se remeter aos outros princípios do direito internacional privado para aquela solução. Certo? Então aí fica mais um conteúdo para vocês do direito internacional privado, que é a questão prévia, ok? Vou deixar um exercício para vocês a respeito disso, e fico à disposição para qualquer dúvida. Até mais!